Olá, acompanhe agora a mensagem do pastor Paulo Nogueira, da Primeira Igreja Batista de Rolândia. E é muito bom estar com vocês e participar desse momento tão importante, onde a família é o tema de nossa reflexão. Comecemos então com o texto de 2 Coríntios, capítulo 12, o verso 14, a parte B, que nos diz: afinal de contas, não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Uma das maiores bênçãos de uma vida feliz começa com uma família amorosa. As Escrituras revelam como podemos desfrutar de uma família forte, de uma família estruturada e, consequentemente, uma família amorosa. Não basta apenas ter uma boa renda familiar e dar todo o conforto material para ela. Sem uma vida familiar amorosa, haverá sempre um grande vazio nos corações de seus membros. Quando seguimos as orientações que a Bíblia nos diz, grande parte dos conflitos internos encontrados nas famílias serão superados. Mas para isso, primeiramente é preciso que haja um relacionamento amoroso com todos os membros da família. A grande questão é: qual a importância da sua família na sua vida? Ao ensinar princípios bíblicos, o pai e a mãe conseguem encher os corações dos filhos com sentimentos de muito valor para com uma família. É no convívio familiar que aprendemos um com o outro a respeitar, a partilhar, a ter compromisso e administrar conflitos. Muito do que o Senhor deseja fazer em nossas vidas depende do nosso entendimento acerca do valor e da importância da família. Devemos viver de modo que transpareça em nós algo que nossos familiares desejarão ter e também cujos exemplos provavelmente eles carregarão para toda a vida. Quando entendemos a importância da família na nossa vida, nós seremos então cercados de amor, seremos cercados de paciência, seremos cercados de respeito e cumplicidade. Em assim sendo, seremos indivíduos seguros e aptos para o convívio social, em todas as áreas de nossas vidas, no trabalho, na escola, na igreja. Quero lhe fazer uma pergunta muito especial. Em quem você confia para educar os seus filhos? Ultimamente tem proliferado muitas teorias de orientação extremamente liberal para os pais educarem seus filhos. E com isso alguns ficam confusos devido à educação que tiveram antes dos seus pais. Algumas famílias estão vivendo de uma maneira descompromissada com seus membros porque não fazem a menor ideia do que as Escrituras ensinam sobre este assunto tão importante e tão relevante. Outros, mesmo tendo valores e princípios e prioridades, não conseguem colocá-los em prática. Embora haja, por parte dos pais, uma preocupação em educar seus filhos de uma melhor maneira possível, muitos não sabem qual caminho seguir. Se forem rígidos demais, têm medo de que seus filhos deixem de amá-los. Se forem liberais demais, se sentem culpados por terem deixado seus filhos ditarem as regras dentro de suas casas. Os filhos percebem essa insegurança nos pais. Então, as muitas pressões e demandas do nosso tempo tendem a separar nossas famílias. De que maneiras estamos fazendo isso? Deixando a responsabilidade da educação de nossos filhos, que é nossa, aos cuidados de outras pessoas das quais nós não sabemos quais os princípios que elas têm, quais os valores éticos que elas têm, quais os valores e princípios religiosos e morais que norteiam a vida delas. É muito doloroso
para os pais ver seus filhos sofrerem por causa das más escolhas. A Bíblia nos dá uma orientação de como os pais podem preparar os seus filhos para tomar decisões sábias e evitar muitas dores. Nossos filhos precisam crescer ouvindo falar de Deus dentro de nossas casas. Deus, por meio de Moisés, fornece um padrão de deveres dos pais para a família. Deuteronômio, capítulo 6, dos versos 7 ao 9, diz: você deve ensiná-los diligentemente a seus filhos e falar deles quando estiver sentado em sua casa, e quando andar pelo caminho, e quando se deitar, e quando se levantar. Você os amarrará como um sinal em sua mão, e eles serão como faixas entre seus olhos. Você as escreverá nas batentes das portas da sua casa e nos seus portões. Se não investirmos tempo e esforço em nossas famílias, o que receberemos em troca? Já pensou nisso? A comunicação não acontece por imposição, mas por amor, carinho, respeito, afeto. O ponto fundamental é: uma família feliz é uma das maiores bênçãos da vida. É possível ter uma família perfeita? Não. Mas é possível ter uma família feliz sem ser perfeita. Primeiramente, para isso, é preciso criar uma cerca ao redor de sua casa, limitando a fronteira com o mundo. Não uma cerca em forma de muros altos, mas uma cerca espiritual, onde a presença de Deus na sua família seja a sua proteção e a proteção de seus filhos. Um pai orgulhosamente segurando seu filho, ou um avô segurando seu neto, descobrem que os filhos são uma fonte de alegria dada por Deus para cada família. É interessante notar que na Bíblia, sempre que Deus abençoa alguém, também abençoa a sua família. Respeite os limites de seus filhos. Respeite os limites do seu cônjuge. Instrua sem impor regras rígidas que privam a individualidade deles. Respeite os dons diferentes que Deus deu a cada um. Muitas vezes nós não respeitamos os dons que Deus deu para cada um dos membros de nossas famílias e nós queremos impor certas coisas na vida deles que não fazem parte daquela coisa muito íntima que Deus colocou no coração deles, na vida deles, e os capacitou também para isso, esses dons e esses talentos. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós devemos respeitar esses dons que Deus deu a cada um. São dons diferentes. Até na área espiritual, o Senhor tem um chamado diferente para o seu filho, para cada um de nossos filhos. A felicidade de uma família está na posição em que colocamos Deus nela. Vou repetir. A felicidade de uma família está na posição em que colocamos Deus nela. Deus em primeiro lugar. A felicidade de uma família está na liberdade com responsabilidade, seguido de um respeito mútuo. O papel dos pais na família vai muito além de ensinar somente o que é certo e o que é errado. É demonstrar amor, é demonstrar respeito, é demonstrar afeto, é demonstrar cuidado, é demonstrar tolerância, é demonstrar paciência. Diante do quadro que estamos vivendo ultimamente, de pandemia e principalmente de inversão de valores morais e éticos, é preciso mais do que nunca buscar na riqueza da palavra de Deus os princípios que o Senhor nos tem dado para termos uma família saudável e feliz. É possível ter uma família perfeita? Não. É possível ter uma família feliz? Sim.
Que Deus nos ajude e que nos dê a sabedoria para cuidar de nossas famílias, para ver sua família feliz, se preciso for, até mesmo por sacrifício, que o Todo-Poderoso lhe dê forças para esta nobre missão. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê sabedoria e discernimento vindo dos altos céus para nós, para podermos educar os nossos filhos, para que possamos assim ver a ação do Deus Todo-Poderoso na vida deles e, consequentemente, na vida de nossas famílias. Vamos orar nesse instante. Ó Senhor Deus, nós estamos agora aqui, Senhor, neste dia tão especial do Família Brasil 2020. Queremos nesse instante, ó Pai amado, colocarmos as nossas famílias diante das Tuas poderosas mãos, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que venha abençoar cada família, Senhor Deus. Que venha suprir de maneira poderosa, Senhor, todas as suas necessidades espirituais, emocionais, físicas e financeiras, ó Pai. Que possamos sentir a Tua presença todos os dias no meio de nossas famílias. Pai, obrigado por tão grande oportunidade que o Senhor nos dá nesse dia tão especial. Obrigado, Pai. Esta é prova do Teu amor para conosco também. Nos abençoe, Senhor Deus. Abençoe cada família do nosso país, a família Brasil, Senhor Deus, nosso país. Abençoe nossos governantes, Senhor. Abençoe nosso presidente. Abençoe a família do nosso presidente, Senhor Deus. E dê a ele também sabedoria e discernimento, para que possa conduzir bem a nossa nação, como uma família chamada Brasil. Mas muito especialmente pelas nossas famílias, ó Pai. Nossos filhos, nossos entes queridos. Abençoa-os, eu te peço, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito obrigado por você estar conosco nesse dia tão especial que dedicamos às nossas famílias. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém.